Corolla Cross pode superar o Compass em breve e tirar o Jeep da liderança do segmento de SUVs médios, algo que parecia impensável pouco tempo atrás. Só que o mérito nem é do modelo da Toyota, que, para falar a verdade, não está crescendo em vendas. O que está acontecendo? O Compass está perdendo mercado para modelos chineses, como este aqui, o Haval H6. E até pensando nos chineses, a Jeep lançou a nova versão de motor para o Compass 2.0 turbo de 272 cavalos. Esse motor é chamado de Hurricane. E aí veio agora a resposta da GWM. Esta nova versão do Haval H6 PHEV 19. Eu sou a Rafaela Borges, você está no On The Road. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à minha garagem. Você vai acompanhar comigo o teste de dia a dia do novo Haval H6 PHEV 19. O modelo vem combater os Compass Hurricane, mas também tem como alvo o Song Plus da BYD. Além do teste de dia a dia, nós vamos tratar bastante de 3 temas nesse vídeo. Primeiro, por que a versão PHEV 19 pode acabar de vez com o reinado do Compass? Segundo, por que eu compraria o Compass Hurricane, especialmente na versão Overland, em vez do Haval H6 PHEV 19? Terceiro, porque esta é a melhor versão do carro da GWM que você pode comprar. Aliás, carro que em breve vai se tornar brasileiro, embora ainda seja importado da China. Até agora, o Haval H6 tinha no Brasil as versões Heavy, que é híbrida por regeneração, e a PHEV 34, essa com 2 motores elétricos e híbrida plug-in, tem nessa carroceria SUV e na GT, que é o SUV Coupé. A PHEV 19 é a intermediária, ela vem com uma bateria menor, apenas um motor elétrico na dianteira, em vez dos 2 motores elétricos da PHEV 34. Tem menos autonomia, mas ainda assim uma autonomia muito boa. Além disso, custa bem menos. R$239 mil. Sabe por quanto está saindo o PHEV 34? R$281 mil. É muita diferença. Aqui nós temos 326 cavalos de potência no 34, 393 cavalos de potência. Mesmo sendo menos potente, aqui a gente tem ainda uma bela potência, mais que os 274 cavalos do Compass Hurricane nas versões Overland e Black Hawk, que será que anda menos? Será que esse aqui anda mais? Tudo isso a gente vai conferir. Então vamos mostrar o que muda no PHEV 19 em relação ao 34, como ele se sai no dia a dia. Ele é bom de rodar, é confortável, é silencioso, tem muita tecnologia e essas tecnologias funcionam bem. E vamos falar também sobre os concorrentes. Antes disso, eu quero pedir para você deixar o like no vídeo. Isso aumenta o engajamento e o vídeo atinge mais pessoas. Por que que isso é importante? Quanto mais pessoas assistem o vídeo, mais pessoas comentam e o debate na caixinha de comentários entre vocês e eu fica muito mais legal. Então agora vamos para a nova versão do GWM Haval H6. Vem! O Commander Overland Hurricane, que é o mais barato dos modelos com motor 2.0 turbo de 272 cavalos, custa R$270 mil. Então começa que aqui a gente tem um modelo mais barato, R$30 mil mais barato, sendo que o 34 é mais caro. Mas isso, gente, isso na teoria, porque na prática a gente sabe que a Jeep dá bastante desconto, especialmente no CNPJ. CNPJ você consegue, de repente, uns 10% ou mais. Com 10% no Overland, nós temos 240 mil versus 240 mil, mas não temos no Jeep um carro híbrido. Um híbrido que se comporta como elétrico na cidade. Você vai ver isso no teste. Essa é uma das razões para esse modelo bater de frente com as novas versões do Compass que foram lançadas justamente para combater o Haval, o Song Plus.
Então já começa aqui, né, o problema. Esse carro, essa nova versão pode tirar mercado dessas novas versões que a Jeep lançou. E com isso fazer o Corolla se aproximar ainda mais. Não é o caso desses modelos se aproximarem na liderança, tá? Eles têm entre 1.000 e 1.600, 1.700 unidades empacadas por mês, depende do mês. Estão bem distantes ainda dos modelos da Jeep, da Toyota, que ultrapassam tranquilamente as 3.000 unidades, ultrapassam em alguns meses as 4.000 unidades, mas o Compass já teve mais de 5.000 unidades emplacadas em uma época que o mercado estava até pior do que hoje. Então ele está sentindo sim a concorrência. Vamos aos detalhes do Raval. Você vai perceber durante essa apresentação que aqui é mais uma questão de motor, de conjunto híbrido, porque visualmente é praticamente o mesmo modelo, tanto no caso desse, quanto do 34, quanto do Heavy. São minúcias, se tiver visuais, certo? A lista de equipamentos também vai ser a mesma, mas vamos começar com o visual. Aqui a inscrição Raval. A GWM não usa a inscrição GWM sim Raval. Para explicar, lá na China a marca não é GWM. Existe a marca Raval, existe a marca de picapes que é a Tank, se não me engano. Só que aqui no Brasil a montadora está chamando a marca de GWM, ainda assim fica o logotipo Raval na frente. Nós temos uma grade imensa com esses pinos aqui, ó, que são brilhantes, mais para baixo eles brilham menos, mas isso depende da maneira que você olha. Então fica parecendo, ó, nesse ângulo, que brilha mais em cima e menos embaixo. Tem também os pinos aqui, ó. Ela tem um detalhe em cima cromado também. E aqui na entrada de ar, nós temos mais uma vez os pinos brilhantes. Note que nessa posição que eu tô, eles brilham mais aqui, ó. Ali na frente, radar. Há vários sistemas de assistência nesse carro, não necessariamente funcionam a contento. Um deles não, os demais são bem precisos. E câmera, é muito legal o sistema de câmeras desse carro, inclusive é uma coisa que eu critiquei no Compass Overland. Não tem câmera 360, aqui ele tem mais que uma 360. E os faróis que são full LED, é um carro com uma dianteira bem imponente e alta também. Um capô vincado aqui dos lados, olha só. E ao volante, eu sinto uma certa pegada de minivan nele talvez, mas muitas vezes as minivans se confundem. Minivan que nós quase não temos mais no Brasil, né? Com SUVs, com peruas, vira tudo uma confusão e ele não é uma minivan, tá? A minivan tem um volume único aqui na frente, aqui nós temos um volume bem definido na frente, inclusive com um capô muito grande. É mais a pegada de volante, eu acho que é muito por causa do tanto que esse carro é molenga. A gente vai falar disso melhor depois. E só para encerrar o capítulo da dianteira, voltando aqui para mostrar que o Raval H6 PHEV 19 tem faróis auxiliares, aqui alguns sensores, e esses sensores levam esse carro a apitar muito. Gente, como ele apita, até irrita um pouco. O Raval H6 PHEV tem rodas de 19 polegadas, elas estão montadas em pneus 235 55, rodas Biton, o preto ali na parte de dentro, o prata aqui por fora, tem uma pinça de freio ali, de aço, na cor prata mesmo, né? Os discos ventilados na frente, atrás são discos sólidos, inscrição Raval aqui na roda também. O carro tem as suspensões independentes tanto na frente quanto atrás, isso é uma regra no segmento, só o Corolla Cross não tem. O Corolla Cross tem eixo de torção atrás, sim. Acredite, por falar em Corolla Cross, em Compass, uma vantagem dos Raval em relação a esses modelos com os quais ele concorre, principalmente na versão Heavy, mas agora essa versão PHEV 19 concorrendo também com o Compass de 272 cavalos, mas uma das coisas é que ele é bem maior. Ele tem 4 metros e 68 centímetros de comprimento, ele está mais em dimensão para um CR-V, para um RAV4, que estão um segmento acima desses modelos, mas não chega a ser um rival
do Commander. Só se a gente for pensar no Commander longitude de 5 lugares. Porque Commander, Tiguan, o Tiggo 8 da Caoa Sherry são um modelo de 7 lugares. Coisa que aqui nós não temos. E o que significa ser maior? Significa ter maior porta-malas em alguns casos e mais espaço interno. Quando não há porta-malas maior nem mais espaço interno, sabe para que serve ser maior? Apenas para ter mais dificuldade de estacionar. Continuando com as dimensões, é um carro alto, ele tem 1,73 m de altura, o que está acima da média de altura do segmento. Mas não tem a posição de dirigir tão alta não. De largura, 1,88 m. Para ilustrar, a gente tem um outro SUV médio aqui, ó. Vamos lá. Que é o ZR-V na garagem, mais baixo e menor. Esse aqui está mais próximo do Compass e do Corolla Cross. Esse aqui é maior. Nós temos alguns detalhes pretos, black piano, aqui por fora, como nessa parte, aqui no contorno das portas. E nessa peça aqui, que parece um bagageiro e é integrada ao teto. Dá uma olhada. Mais uma ocorrência de black piano, tá aqui, ó. Nesse pequeno spoiler da traseira que a gente vai explorar daqui a pouco. Um carro bem SUV mesmo, né? A versão SUV Coupé existe, a GT, e só está disponível no PREV 34. E o carregamento tem tanto no AC quanto no DC. No AC até 6,5 kW e no DC até 66 kW carregadores, tá? Até 6,5 mais ou menos, 66. No DC essa bateria de 19 kWh carrega de 30% a 80%, cada vez piora, né, a divulgação. Antes era 10 a 80, mas aqui de 30 a 80% em 26, 28 minutinhos. É uma vantagem sobre o Song Plus, o concorrente, que é o da BYD, porque o BYD só tem carregamento AC, corrente lenta, aí demora bem mais, né? Aquele que você faz em casa até no 220 volts, algumas vezes, deixa carregando durante a noite, mas se você quiser usar esse carro na estrada, você pode encontrar um carregador de estrada e aí você usa no modo elétrico, porque em poucos minutos você tem já carga, bastante carga. Traseira com alguns elementos interessantes, inclusive a única vez que aparece GWM aqui no exterior, GWM que é marca no Brasil e não Haval, diferentemente do que acontece na China. O spoiler traseiro você vê por aqui, assim fica melhor. As lanternas têm uma interligação e aí muito maior do que GWM, a gente vê Haval aqui mais uma vez. Nesse grafismo que foi escolhido exclusivamente para o Brasil, embaixo dele detalhe de black piano, só voltando um pouquinho aqui para você ver de perto o desenho das lanternas, embaixo H6, nome do carro, PHEV, identificando que é um híbrido plug-in, e muitas marcas usam o tom azul para identificar os seus elétricos e híbridos. E a câmera porta-malas, abertura elétrica, e eu já tenho malas aqui dentro hoje. A capacidade declarada de 560 litros, mas gente, não é um bom porta-malas. Ele pode ficar melhor, tá? Coloquei aqui duas malas médias, uma pequena, daria para colocar uma pequena aqui assim, talvez? Ou não, porque olha o espaço que sobra aqui. O problema é o seguinte, eu vou mostrar para vocês. Quando eu coloco essa mala aqui assim, ó, não dá, tem a tampa. Aqui assim, ela fica para frente. Eu andei com essas malas desse jeito e aí o que aconteceu? Essa aqui ficou fazendo barulho até cair, aí ela ficou assim, fechou, tá? Talvez eu conseguisse colocar ela em pé. Creio que também fecharia. Deixa eu acomodar direitinho aí, eu mostro. Certo, você vê que as rodas ficaram aqui para fora, mas fecha assim, porque do outro jeito fechou. O problema é que isso aqui ia ficar balançando, né? Então eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo. Por que será que a GWM colocou uma tampa aqui, ó, tão baixa? Ela é muito baixa, compara aqui. E é ela que está atrapalhando a minha acomodação de bagagem, colocar uma em cima da outra. Então eu vou precisar tirar, porque senão eu tenho um porta-malas muito ruim.
que vai acomodar tranquilamente, sem ficar balançando, caindo, só essas duas malas médias, o que não tem cabimento, porque são 560 litros, certo? Antes de tirar isso aqui, que vai ser necessário, mostrar detalhes do porta-malas. Ele é iluminado, ele tem uma entrada de energia por aqui, e as caixas de roda invadindo demais o compartimento, que também atrapalha. Eu vou levantar aqui para você ver que o carro não tem step, olha só. Aqui está o carregador do carro, ele tem kit de reparos em vez do step. E aqui embaixo dessas caixas já coisas do sistema elétrico, então acaba comprometendo também a capacidade. Você vê que ele tem porta-objetos para colocar coisas menores. Agora sim, agora tudo certo, ó. Coloco as malas aqui uma em cima da outra, sobe um espação aqui no meio, de repente dá para colocar até outra mala pequena, se for como essa aqui, que é mais estreita, essa mais larga e mais baixa. Não está atrapalhando a visão, porque veja só, aquela parte ali, o apoio de cabeça ainda está acima da mala e ainda sobra espaço aqui na frente. Não é um porta-mala de 560 litros que você diz, nossa, que maravilha, mas bem melhor do que com aquela tampa. E aí eu posso colocar também essas malas nessa acomodação aqui, ó. Vamos lá. Desse jeito. Jogando as rodas aqui pro lado de cá fica melhor. E aí consigo colocar as quatro aqui também. Eu acho que piora, hein, porque sobra menos espaço aqui na frente. Acho que é melhor do jeito que tava mesmo. Mas colocando assim, elas vão ficar mais firmes, menos risco de cair, como aconteceu, mas aí foi por causa da tampa, né, que aconteceu isso, enquanto eu estava rodando, a tampa empurrando a mala que estava em cima. Mas eu acho que colocar assim pode ser mais negócio. Vamos ver se vai caber, né, gente? Vamos ver se vai caber. Coube, tá aqui, ó. E aí eu posso, de repente, jogar essa aqui pra cá e colocar as duas mais perto para eu ter espaço extra aqui, até para colocar uma dessas malas em pé, que dá também sem comprometer a visão de quem vai lá na frente. Poderia ser um porta-malas mais fundo, olha só, colocando aqui, ó. Aí melhora, hein? Porque aí eu consigo colocar, olha, não tinha pensado nisso. Essa acomodação é legal. Poderia colocar as duas aqui, olha só, e aí sobra espaço aqui para mais duas dessas, ou uma mala média, se não for tão grossa, né? Mas aí fica legal. Essa é uma acomodação que eu gostei, e voltando sem atrapalhar a visão do motorista, porque elas continuam, ó, abaixo da cabeça do ocupante de trás, por exemplo. Aqui melhorou, hein? Aqui eu vi vantagem, então tá aí. É uma coisa que já me pediram, teste de porta-malas do Haval H6. Num primeiro momento decepcionante, mas depois você vê que dá para ser bem legal sim. Se no porta-malas a gente não vê uma grande vantagem desses 4,68 metros do Haval H6, a gente vê aqui para o banco de trás. Baita espaço interno, 2,73 metros de entre-eixos, mas parece até mais. Fora isso, o assoalho é praticamente plano. Então 3 pessoas nesse carro de 1,88 metros de largura devem ficar bem acomodadas por aqui. Dá uma olhada no espaço para a perna, no espaço para a perna atrás de mim. Olha a diferença entre os bancos. A gente vai ilustrar isso lá dentro, mas veja que o carro tem um teto solar panorâmico, assim como o PHEV 34. E aqui o apoia-braço retrátil, tem esse puxador aqui que ajuda, e tem porta-copos. Vamos entrar no carro. Aqui eu tenho um banco ajustado para uma pessoa de aproximadamente 1,90 m de altura. Sobrou um palmo e algo mais. Aqui dá para ilustrar bem legal, ó. Isso. Muito bom espaço, aqui um porta-revista, e aqui no centro nós temos o ar-condicionado e as entradas USB, que tem uma proteção. São entradas USB, vamos abrir aqui, do tipo A. Aliás, eu acho isso um problema do carro, não as duas entradas USB atrás, que são muito bem-vindas. Mas o fato de só ter entrada USB do tipo A, daqui a pouquinho eu mostro ele na frente para vocês. Passando para o centro,
Como eu contei, ó, eu fico com a minha perna aqui de boa, porque a gente tem um assoalho praticamente plano, liberando todo esse espaço aqui para as pessoas que vão viajar nas extremidades. Eu estou um pouco mais desconfortável, porque como quase sempre esse console retrátil, apoia-braço retrátil, me incomoda, me empurra para frente. Mas eu posso fazer um pouquinho assim, ó, porque tem espaço aqui, o console não atrapalha a minha perna e fica tudo certo. Então, um dos raros carros que o meu veredito é: dá para ir 3 pessoas aqui e o passageiro do meio vai com relativo conforto. Isso é uma coisa que pode ser muito importante para famílias. E atrás de mim é isso aqui, gente. Olha isso! Vamos começar aqui, ó. Olha só. Tô muito tranquila. Eu acho que eu exagerei naquele banco ali, hein? Nem precisava ter colocado tão para trás. O espaço seria ainda melhor, porque olha a diferença entre os dois. É que é tanto espaço que eu achei legal dessa vez colocar um pouquinho mais para trás e mostrar que ainda assim o espaço é legal. E nós temos aqui a iluminação para os passageiros de trás. E é isso. Você aproveita para ver o acabamento aqui do teto, que é muito bem feito. A gente explora melhor o acabamento daqui a pouquinho. Aqui na frente, essa versão PHEV 19 investe no acabamento, tanto aqui no volante quanto nos painéis. A cor bronze e embaixo o revestimento na cor clara. E aí, ó, uma das coisas que eu falo que é meio de minivan desse carro. Olha aqui a distância entre a direção e o para-brisa. Essa parte do painel aqui, ó, é muito longa. Você tem uma distância longa, na verdade, de coluna A. Isso é uma característica de minivan. O volante é grande e muito fino. Não gosto da pegada desse volante, para ser bem sincera. Ele é revestido de couro. O painel bem chinês, né? É um painel de instrumentos que tem sido bastante usado pelas marcas chinesas. Essa telinha pequena em frente ao volante é um painel digital. Em compensação, multimídia tem a tela de 12,3 polegadas. O carro tem o carregador de smartphone sem fio e as entradas USB estão mal posicionadas. Acho que nem dá para ver daqui, mas ali do ladinho, olha ali, achei uma. No console suspenso. A gente vai ter que mostrar de outro ângulo melhor isso. E aqui, o console central bem limpo, revestido de black piano, o que é extremamente legal também. Ele tem isso aqui, ó, câmbio com 2 marchas apenas. Como que funciona? Uma marcha abaixo é usada mais na cidade e a alta mais para velocidades mais altas. É um câmbio muito de carro elétrico, ele é automatizado, tá? Não é automático. Aqui, quando eu abro, eu tenho o porta-copos. Eu posso fazer assim também para criar um porta-objetos. Freio de estacionamento elétrico, partida por botão e, veja só, aqui um imenso porta-objetos. Uma pena ele não ser refrigerado, mas dá para colocar até uma bolsa feminina por aqui. O acabamento da porta é bem feito, é soft touch, usa costura aparente, é emborrachado, detalhe de bronze aqui se estendendo até o puxador da porta, bem acabada também. A saída, a caixa de som do sistema de som, nós temos outra aqui não tão bem acabada. Black piano na porta, o puxador também bem acabado com a costura aparente, até essa parte de baixo aqui, ó, tem um bom acabamento, bom encaixe. Tem porta-copos e porta-objetos e o revestimento aqui no prata brilhante. Passando para cá, Ravel na soleira, o banco com ajuste elétrico para o motorista e para o passageiro também. Banco revestido de 2 tons com um bom suporte lateral. Está revestido no preto
e no bege, né? Um bege clarinho. Achei o banco bem confortável e, como eu expliquei, a posição de dirigir aqui é a mais alta, tá? Porque senão eu não enxergo. Não é das mais altas. Eu gosto disso, não sei você. Me conte na caixinha de comentários. O console suspenso, que eu contei que ele tem. E aqui, ó, entrada USB, desse lado e do outro, elas estão no mesmo lugar. E é difícil de acessar, para colocar o cabo aqui, por exemplo. Porque olha a distância aqui entre o banco e a minha mão. Eu tenho que fazer um malabarismo e essa é uma falha de ergonomia desse carro. E aí você olha o volante de perto, volante multifuncional, comando aqui painel, sistemas multimídia, né, da central multimídia. Também tenho, mas aí na verdade é aqui, você vai ver durante o teste, o comando para os sistemas de assistência que o carro oferece. Aqui controle de descida, o local para abrir os compartimentos, o de recarga e o de reabastecimento e o porta-malas. Infelizmente não aconteceu agora, eu teria que ter deixado o carro desligado por mais tempo, mas você pode conferir isso lá no meu perfil do Instagram. Quando a gente liga o carro, toca uma musiquinha aqui, que é bem legal. Enquanto o painel vai acendendo, eu vou engatar aqui, ó, o drive, para você ver outro barulho legal. Bacaninha, né? Tem outros barulhinhos, alguns legais, outros um pouco irritantes. Aqui no painel eu consigo configurar algumas coisas, mídia, pressão dos pneus, e aí eu posso ver também outras informações. Eu estava usando esses botões e agora eu estou usando esses. Não é um painel super configurável, mas dá para o gasto. Aqui vai mostrar um sistema conectado ao leitor de faixas que você vai ver durante o teste. Ar-condicionado, eu consigo comandar a temperatura diretamente, mas a velocidade, embora tenha esse ícone, quando eu venho aqui, menu climatização, e aí é aqui que eu comando tudo. Inclusive, ó, um resfriamento para os bancos, o que é legal. Vou desligar porque eu não quero que fique fazendo barulho enquanto eu tô gravando e nem tá esse calor todo. Essa é a home. Aqui eu tenho entradas para algumas funções diretamente. Tem Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Aqui o menu. E eu preciso ir nas configurações do veículo para conseguir comandar, por exemplo, além de tudo, né, a condução. Mudar os modos de condução mesmo. Então olha o rolê que eu tenho que dar. Aqui modo de condução, econômico, esportivo, normal e neve, modo de potência, tem prioridade EV, heavy e elétrico. Eu vou mostrar tudo direitinho durante o teste, tá? Tem também os modos para direção, conforto, normal e esportivo. Aqui desligar ou ligar os sistemas, o alerta de fadiga, por exemplo, controle de estabilidade. Tem bastante coisa, inúmeras opções de configuração, as luzes, manobra, ele tem um assistente de manobras, né, de estacionamento que é muito legal, eu explico também durante o teste. Agora uma coisa importante. Lembra que eu mostrei que tem uns ícones aqui do lado para ar-condicionado e algumas funções do carro? Quando eu estou no Android Auto, eles desaparecem. Ó, posso clicar aqui, não vai acontecer nada, só sem notificações. Aí eu tenho que fazer isso aqui, ó. É igual nos BYD. Venho aqui, vou no Haval e aí eu tenho acesso novamente aos menus de home, ar-condicionado. Então, se eu estiver usando o Android Auto, olha o rolê que eu tenho que dar. Mas pelo menos tem uma coisa muito legal. A BYD desenvolveu um sistema de comando de voz. Você consegue comandar por meio de voz funções como abrir o teto solar, abrir os vidros, funções de mídia, mas não com Android Auto. Eu tenho que estar usando o Deezer aqui, que precisa de uma assinatura, ou ainda conectando o meu smartphone via Bluetooth, mas sem o Android Auto. O Android Auto ele não comanda. E também configurações do ar-condicionado. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de comando de voz. Eu vou ter de usar esse ícone. Por favor, pare. Reduzir a temperatura para 21 graus.
A temperatura diminui em 21. Na verdade, ao invés de reduzir para 21 graus, ela reduziu 21 graus, então colocou low. Mas vamos colocar assim então, ó, de novo. Ouço. Aumentar a temperatura em 3 graus. A temperatura aumentou 3. Aumentar a temperatura em 2 graus. A temperatura aumentou 2. Estou com frio. A temperatura foi aumentada. Abrir o teto solar. Abrindo o teto solar. Abrir os vidros laterais dianteiros. Desculpe, a música não foi encontrada nas pesquisas de busca. Então facilita um pouquinho, né, a usabilidade, lembrando que esse sistema de comando de voz foi desenvolvido no Brasil. Tem algumas frases que a gente já recebe, que dá para usar, mas ele não tem inteligência artificial, como os da BMW e da Mercedes-Benz. Esse sistema é uma atração à parte. Eu tenho aqui a vista aérea e aqui eu tenho a vista 3D. Olha só que legal, é sempre uma atração à parte da vista 3D. Mas não é só isso, né? O modelo vai ter também a tecnologia de capô transparente. Olha que legal, gente. Como os Land Rover. Olha só. Aqui está a tecnologia de capô transparente. Atrás, na frente, ele vai mostrando as coisas embaixo do carro, por exemplo. Você vai ver isso durante o teste também. A linha guia que eu posso colocar ou retirar. Não sei porque não está dando certo, já deu em outra vez. Acho que é porque de repente eu tenho que mudar aqui a maneira de visualizar. Agora sim. A transparência está em 0, aí você olha aqui na vista aérea. 50% e está mudando ali também, ó, na 3D. E 100%, 0, 50%, 100%. Tem a vista inteligente, a vista auxiliar, que é essa aqui. Então, uma câmera bem completa. A única coisa é que ela funciona só em baixa velocidade ou com o carro parado. Então, numa manobra de estacionamento, ok. Com o carro parado, como eu estou agora, ok. Mas quando eu começo a andar é diferente dos BYD. Ela para de funcionar, eu vou ter que sempre acionar a ré se eu quiser usar. E aí ela vai funcionar a dianteira, por exemplo, nos primeiros minutos e depois ela para. E uma outra coisa legal, acionando a ré, vou mudar o modo de visualização, colocar aqui no 2D normal, né? Ó, estou fazendo uma manobra aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pronto. Com 135 ou 150 centímetros, porque é difícil ver porque é muito rápido que a gente vai afastando. Mas mais ou menos com 140 centímetros do obstáculo atrás, ele começa a apontar aqui, ó, quanto eu tô. Ele vai parar de mostrar mais ou menos com 35. Deixa eu mudar aqui, porque fica melhor ver no 2D. Ó, 37 ele tá mostrando ainda, já começou a apitar forte, 32, pronto, até 32 ele mostra, vamos colocar no parque para ele parar de fazer barulho, porque pelo amor de Deus, volta aqui pra ré, ele vai fazer barulho na ré, mas até 32 ele vai mostrar aqui quantos centímetros eu estou distante, o que é bom, porque todo sistema desse tipo começa a acusar que está chegando perto demais quando a gente se aproxima, mas a gente não sabe a real distância, certo? Nesse caso aqui a gente sabe, ainda tem 32 centímetros atrás, então eu posso manobrar mais um pouco se eu precisar para caber numa vaga. Achei bastante interessante isso. Uma última coisa interessante para mostrar para vocês no sistema de condução é o barulho que a gente tem quando muda o sistema de condução. Então, ó o eco, o normal, o neve e o esportivo. Parece um videogame, né? Agora vamos pro teste. Apesar do insuportável barulho, quero que você veja que legal a tecnologia do capô transparente na hora de estacionar. Tecnologia de capô transparente igual a da Land Rover. Então eu vejo obstáculos aqui no chão que eu não poderia ver a olho nu, por exemplo. E aqui a câmera com vista aérea também. São
vários os modos da câmera, né? Mas achei legal mostrar isso aqui para vocês. Rodando aqui num piso imperfeito, de propósito, você já vai perceber que o fato desse carro ser chinês pode ser um problema na hora de rodar mesmo. E aí eu explico por quê. Carro chinês tem suspensão molenga. E vamos passar de novo aqui, ó, pelos pisos imperfeitos com a suspensão molenga. Quando a suspensão é molenga demais, não é só conforto que a gente tem. Por mais que ela seja ajustada para o conforto, eu acabo sentindo também o impacto com os pisos imperfeitos, como agora, ó, de uma maneira um pouco incômoda. Sim, isso é característica de suspensão que é mais dura. No entanto, quando a suspensão molenga não é bem ajustada, acaba também não contribuindo demasiadamente para o conforto quando a gente está em um piso imperfeito. Talvez em um piso liso, sim, faça toda a diferença. Aí eu testei recentemente a RS6 Avante, quando a gente põe no modo esporte, mesmo no piso liso é ruim, né? Ela pula. A molenga no piso liso é uma maravilha, mas ó, quando ela encontra uma imperfeição pelo caminho, tô sentindo sim, aqui menos do que no outro local que eu passei, tá? Tô sentindo mais que é um piso imperfeito, mas não incômodo. No outro local eu estava sentindo um incômodo. Mas por quê? Existem suspensões que são ajustadas para o conforto, elas são um pouco mais moles, naturalmente, do que a suspensão ajustada para a esportividade, que tende a ser mais dura. E tem a suspensão chinesa. Olha, a GWM trabalhou muito para ajustar essa suspensão ao gosto brasileiro. Eu tenho certeza de que ela melhorou bastante em relação ao que a gente encontra na China, mas ainda assim é uma suspensão chinesa, não dá para mudar a suspensão, não dá para mudar o projeto inteiro. E o pessoal da China gosta de um carro com pegada de ajuste mais mole. Aqui no piso liso, ó, aí sim é um rodar extremamente confortável. O problema é que quando a gente tem imperfeição no piso, a absorção não se mostrou legal não. Até me surpreendeu, eu achei que fosse ser boa, mas é aquilo que eu disse. Molenga além da conta, suspensão chinesa. Tem o ACC, controlador de velocidade adaptativo, que eu vou ligar neste momento. Vamos ajustar a velocidade aqui para 60 km por hora, que é a permitida na via. E ele tem o leitor de faixas, que é um pouco confuso. A princípio eu até achei que ele só fosse capaz de corrigir trajetória. Por exemplo, ó, deixei ele sair, né? Aqui. Agora ele não está nem funcionando, inclusive, mas muitas vezes a gente deixa sair, vamos deixar sair, ele avisa, ó, aviso sonoro de que saiu e está corrigindo. Agora sim, o volante, certo? Tem também esse sistema aqui que parece um videogamezinho. Ele detecta carros, detecta motos, detecta caminhões. Ele mostra aqui a imagem, se é carro, moto, caminhão. Mostra também se eu estou saindo ou não da faixa. E como você viu, se eu estou saindo sem acionar a seta, ele emite um aviso sonoro que eu posso modular, inclusive a intensidade desse aviso aqui no multimídia. Aliás, tudo você faz no multimídia, né? O que não é legal. Você vai ver que ele apita bastante por quase tudo durante o teste, mas dá para diminuir essa intrusão, né? Ou até desligar. Outra coisa, ó, ele tem o sensor de ponto cego. Ele está mostrando aqui, ó, um aviso luminoso no espelho do retrovisor e está apitando. Por quê? Porque mesmo dando seta, ele está mostrando que tem carros na outra faixa, então eu não posso mudar de faixa. Agora é o seguinte, esse volantezinho que está aparecendo aqui, ó, se eu soltar, eu vou tentar mostrar para vocês, mas não é toda hora que ele funciona. Agora foi, ó, ele está fazendo a curva. Ele está fazendo a curva sozinho. Ele está saindo um pouco da faixa, ele vai voltar, mas em alguns momentos, nas curvas menos acentuadas, ele fez sozinho. Como é um sistema meio temperamental, não entendi muito qual que é o padrão para ele funcionar fazendo a curva sozinho. Eu tenho dificuldade de mostrar para vocês, né? Não sei se ele vai funcionar na hora que eu estou gravando. E se a partir de uma determinada velocidade, não, porque já funcionou a 50 por hora comigo e agora vamos lá.
Não tem nenhum carro aqui do lado, então acho que pode ser que dê certo. Não fez, apenas corrigiu. Em alguns momentos ele fez a curva, juro pra vocês, não estou mentindo, ele fez um pouquinho ali atrás e você viu. Mas no geral ele funciona apenas como um sistema de permanência em faixa, ou seja, aquele sistema que quando você sai da faixa, corrige, joga o volante para a faixa novamente, para o centro da faixa, que é o sistema de permanência em faixa com centralização. Fazer curvas, no entanto, só quando ele quer, não é um sistema, então, que a gente pode dizer que é habilitado para isso, não é um semi-autônomo de condução. Então, nesse aspecto, o Compass Hurricane leva vantagem, porque na linha 2025 do produto, o semi-autônomo de condução passou a fazer parte, é de série em algumas versões, nas duas, com o motor 2.0 de 272 cavalos, é um item de série, que não dá para dizer que esse modelo aqui tem. Não dá para dizer, ele não é um semi-autônomo de condução, porque quando faz a curva sozinho, só quando quer, só em algumas situações que eu nem consegui identificar quais são, a gente não pode dizer que é um semi-autônomo de condução. No entanto, ele tem aquele park assist bem legal, que é capaz de estacionar o carro em vagas perpendiculares e paralelas de maneira praticamente autônoma. Você ajusta aqui, né? O sistema aciona o sistema quando está em baixa velocidade, né? Ele vai detectar a baixa velocidade, você quer parar, você aciona o sistema e aí ele encontra a vaga e faz tudo sozinho. Não fica aqui falando, olha, vire o volante, acione o acelerador. Não, ele mesmo faz isso. O volante todos viram, né? Mas alguns não são capazes de acionar o acelerador e o freio. Eles pedem para você fazer isso. Esse não. Ele aciona sozinho. Tem um vídeo sobre isso no conteúdo que eu produzi aqui no YouTube sobre o Haval H6 Heavy. E eu tô colocando na descrição do vídeo para você ver como funciona esse sistema. Eu tenho 65 km de autonomia elétrica agora. Esse carro, teoricamente, teria 115 km, né? Mas isso é outro modo de medição não usado no Brasil. Por quê? Porque no Brasil a gente usa o Inmetro, e no Inmetro ele tem 74 km de autonomia. Esse sim é condizente com a realidade. Agora sim, ele marca no painel 115 na hora que eu carrego tudo. Eu saí da GWM com a bateria 100% carregada, a bateria de 19 kWh, ante as 34 da versão mais potente e com mais autonomia. E aí eu saí da GWM com 115 e estou agora com 64. Ou seja, 50 km. Gente, eu rodei uns 20, 25 km e olhe lá, isso na cidade. Mas 74 ele faz 70, assim, por aí, não menos do que isso. É uma autonomia elétrica realmente muito boa, ainda mais para uma bateria de 19 kWh. Para comparação, o Porsche Cayenne, recém-lançado na versão híbrida, tem aproximadamente essa capacidade na bateria e faz 50, 45 quilômetros. O carro está configurado aqui para rodar no modo 100% elétrico, tá? Então até quando eu acelero, ó, não tá entrando o motor a combustão. Agora ele entrou sim, só não apontou, mas entrou o motor a combustão. Então ele vai entrar quando eu preciso de uma aceleração mais forte. Eu coloquei também o One Pedal, olha só, e aí ele vai, eu não tô acionando o freio, ele vai desacelerando sozinho. Isso aqui ajuda a regenerar a bateria, né, para aumentar a autonomia. Então, uma coisa legal para eu usar na cidade, com trânsito, em uma serra também é bem bacana, numa descida de serra, como a Imigrantes, por exemplo, você vai recuperar bastante energia e vai ter uma autonomia maior, bem maior, do que sem usar o One Pedal. Tem 326 cavalos de potência e 54 kgf média de torque. Ele é um carro um pouco mais pesado, porque essa bateria, com quase 20 kWh de capacidade, pesa. Ele tem uns modos de condução. Eu tô agora no normal, certo? Mas antes de mostrar isso, deixa eu mostrar aqui, ó, o modo Heavy. Ele tá no prioridade Heavy e eu vou colocar no Heavy, que é o híbrido. Agora eu tenho os dois motores funcionando juntos. Mesmo no modo normal, veja que é um carro que acelera forte, uma aceleração legal, a gente sente uma leve balançadinha aqui na dianteira, principalmente em frenagem, na aceleração mais forte. O
carro de tração dianteira, esse motor elétrico está na dianteira, o motor elétrico do carro, tá? Então, aumentando o peso aqui na dianteira. Lembrando que o PHEV 34 tem 2 motores elétricos, um na dianteira e um na traseira, além do motor a combustão, que é um 1.5 turbo, o mesmo desse modelo aqui. Estima-se que esse 1.5 turbo tenha aproximadamente 150 cavalos. A GWM não divulga esse dado, mas a estimativa é que esse 1.5 turbo entregue isso. E agora falando sobre os modos de condução, tem o Eco, Esportivo, Normal e o Neve. Eu vou colocar no Esportivo, olha só, barulhinho. E é aqui que toda a potência e todo o torque do carro vão estar disponíveis para uma aceleração mais forte. Vou mudar de faixa, vamos lá. Aqui, ó, o sensor de ponto cego acionando, usando que tem carro ao lado, agora não tem mais. Vou deixar ele um pouquinho e aí a gente vai acelerar. Ganha velocidade rápido, né? De novo, você percebe que o começo da aceleração, apesar do torque elétrico oferecido para o motor, tem um torque também do motor a combustão, né? Os 54 kgfm são combinados, mas ele leva um pouquinho de tempo para embalar, depois a aceleração vai ficando mais forte. Não é um carro elétrico, ele está agora no modo heavy, é combustão e elétrico, né? Porque o elétrico é aquele que geralmente dá a patada na hora de sair. Esse é híbrido. A aceleração de 0 a 100 km por hora é em 7,6 segundos, ante os 4,8 segundos da versão de 393 cavalos, que é a PHEV 34. E aí uma outra coisa, apesar dele ser mais potente e ter mais torque do que o Compass Hurricane, o Compass leva 6,3 segundos para ir de 0 a 100 km por hora e aqui 7,4 segundos. Então olha a comparação. Mais de 1 segundo de diferença, 1 segundo e 3 décimos, o Compass, mesmo tendo 272 cavalos de potência, é muito mais rápido do que esse modelo aqui, muito mais. Mas a aceleração do PHEV 19 não desaponta, vai ser bom em uma ultrapassagem e tudo mais. O que desaponta é o tanto que ele é molengão, né? Essa suspensão molengona. Em alta velocidade a gente sente a carroceria balançando um pouco, a gente sente a traseira, olha só, perder um pouco. E eu tenho os modos de direção também, apenas de direção, aqui estão eles, eu estou no conforto, eu posso pôr o normal ou esportivo, que já deveria mudar também com o modo de condução, né? Mas ó, senti que ela ganhou um pouco mais de peso, sim, o que vai aumentar a precisão de um modelo na hora de fazer curvas, né? Vai deixar ele mais firme. E olha, ele realmente ficou, mas continua aqui aquela suspensão molenga, aquela suspensão chinesa. Respostas, por que esse carro é um problemão para o Compass Hurricane? O Compass é um modelo 100% a combustão, aqui você tem uma experiência de elétrico na cidade, elétrico. E quando cai na estrada, se acabar a energia do motor elétrico, se acabar a bateria, é só colocar gasolina, tá? Porque ele não é flex, o Compass Hurricane também não. Então o Compass não pode te oferecer isso e ainda por cima, teoricamente, aqui nós temos um produto mais barato, com multimídia super legal, sistemas de condução, gráficozinhos, novas gerações gostam disso e um baita espaço interno. Problema pro Compass? Sim, baita problema. No entanto, por que eu compraria o Compass e não esse modelo? Porque a dirigibilidade dele é ruim, a suspensão é muito mole, molengão, a dianteira balança demais, não gosto da dirigibilidade, mas isso sou eu, meu gosto. Ainda por cima é 1 segundo e 3 décimos mais lento do que o Compass Hurricane. Portanto, eu ainda iria de Compass, mas como contei, esse é o meu gosto. E por que esse é o melhor Haval H6 que você pode comprar? Porque ele te oferece a experiência elétrica na cidade por menos quilômetros que as versões PHEV 34, isso é fato, mas ainda assim 74 quilômetros, que não é pouca coisa. É mais lento, lá nós temos ela em 4.8 e aqui 7.6, ainda assim tem um desempenho extremamente convincente, acelera bem e custa nada menos do que
42 mil reais a menos. Então você tem a experiência elétrica bem feliz, com bom desempenho e economiza 42 mil reais. Essa é a minha opinião, eu quero saber a sua, vamos conversar. Não se esqueça de deixar o like no vídeo, isso é muito importante. Fico por aqui, vejo você novamente em breve. Tchau, tchau! Até a próxima!